ações, o qual trabalhamos nela nos 2 meses de fevereiro e março, e Deus tem falado poderosamente em nossos corações. Neemias capítulo 9, vamos ler alguns versículos desse capítulo, amém? Mesmo sentados em reverência à palavra do Senhor Jesus, nos diz assim: no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel sobre jejum e vestidos de pano de saco e terra jogados sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento. E os da ascendência israelita se separaram de todos os gentios estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da lei da Torá, a lei do Senhor seu Deus, durante toda a quarta parte do dia, e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Assim, em pé na plataforma, estavam os levitas Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, em alta voz clamavam por o Senhor, o seu Deus. Os levitas Yeshua, Cadmiel, Bani, Hassebinéias, Serebias, Odias, Sebanias, Petanias conclamavam a população, exclamando: levantai-vos, bendizei ao Senhor, o eterno vosso Deus, que vive sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome, a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Senhor, criastes o céu e o universo com todos os seus elementos, e a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tudo concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Tu és, Senhor, o eterno, o Deus que escolheu Abrão e tirou da terra de Ur dos caldeus e mudou o seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Aí agora você vai para esse mesmo capítulo, para o versículo 32. Neemias capítulo 9, 32. Aí você vai ver aqui agora: pois, nosso Deus, ó Deus amoroso, justo, temível, leal à tua aliança e misericórdia, não fiques indiferente a toda aflição que se abateu sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, assim como sobre os nossos antepassados, sobre todo o teu povo, desde a época dos monarcas da Síria até os nossos dias. Em tudo que nos sobreveio, agiste com todo amor e justiça, procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes e sacerdotes, os nossos pais não seguiram o que ensina a tua santa Torá, a lei, não escolheram ouvir e obedecer os teus mandamentos, nem as tuas demonstrações de advertências que claramente lhes comunicaste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande amabilidade, na terra espaçosa e fértil que lhe entregastes, eles não te serviram, nem te abandonaram os seus maus hábitos e caminhando enganosos. Eis que hoje estamos uma vez escravos na própria terra que nos concedeste aos nossos antepassados, para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotaram na terra. Por causa dos nossos pecados, a sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandam sobre a nossa vida de cada um de nós e são proprietários de nossos bens e rebanho. Agem
como bem lhes parece, e a nossa humilhação e tristeza não tem limites. Considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto por escrito, ensinando os nossos príncipes e líderes, assim como por nossos levitas e sacerdotes. Feche os seus olhos, por gentileza. Começa a falar agora para Jesus. Você precisa dessa palavra, eu preciso dessa palavra. Espírito Santo de Deus, te damos liberdade nessa noite, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, repreendemos toda palavra contrária, Senhor, toda distração agora, Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos. Colocamos os nossos olhos no Senhor. Nesse momento, Pai, tiramos, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nos atrapalha. Nesse momento, doce Jesus, colocamos os nossos olhos no Senhor. Nesse momento, Espírito Santo, vem sobre nós, sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja. Nesse momento agora, Pai, que queremos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz. Espírito Santo de Deus, concentra no Senhor em ouvir a Tua palavra. Aleluia, aleluia. Queridos, o tema da nossa mensagem é: nós temos uma aliança com Deus. Quantos têm aliança com Deus aqui nessa noite? Quantos têm aliança com Deus, queridos? A igreja do Senhor é aliançada com o noivo. A noiva pertence ao noivo, e a noiva nada tem a não ser o noivo. Queridos, nesse ponto, Neemias, como nós vimos na semana passada, ele já havia reconstruído os muros em 52 dias, já havia colocado os portões. Esdras, o escriba, sacerdote, já tinha ministrado a palavra, e depois de eles ministrarem, eles choram. Eles olham na lei do Senhor e viu que havia a festa dos tabernáculos. Mas, queridos, havia um desejo e uma fome pela palavra do Senhor. Quantos têm fome pela palavra do Senhor Jesus, irmãos? Quantos desejam pelo amanhecer dobrar os seus joelhos e meditar na palavra do Senhor? Ou o que você faz no seu amanhecer? Você corre para o Instagram, você corre para a cozinha para fazer uma comida, você já tem aquelas pessoas que já amanhecem esfomeado, né? Já vai na cozinha, parece que minha mãe diz que dormiu amarrado, não comeu nada no dia anterior, já aparece. Mas eu não sei como você acorda, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu desejo, é acordar pela manhã e meditar na palavra do Senhor, agradecer a Ele, dizer: obrigado, Senhor, porque pelas Tuas misericórdias nós não fomos consumidos, pela Tua graça infinita misericórdia. E aquele povo, querido, estava com o desejo de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, Esdras já havia pregado, Esdras já havia meditado, mas o povo havia acabado uma festa e estava continuando. Se a gente pegar, irmão, o período do capítulo 8 para o capítulo 9, dura aproximadamente 24 dias, e o povo estava querendo ouvir a palavra de Deus. O irmão perguntou ali: pastor, onde é que você está divulgando esse culto? Nós não estamos divulgando nada lá e nada menos do que nas nossas redes sociais. Não tem nenhum carro de som fazendo: olha só, na igreja casa vai ter culto. Não, irmão, o povo está vindo para cá para ouvir a palavra de Deus. O povo está sedento para ouvir a palavra de Deus. Chega de lenga-lenga, chega de histórias. Irmãos, é muito bom você ouvir testemunhos, dá esperança para nós. A gente chora junto, mas o que te fortalece é a palavra de Deus. O povo estava desse jeito, querendo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela gera em nós certos sentimentos. Ela nos fortalece. Quantos estão sendo fortalecidos por esses 2 meses ouvindo essa palavra? O culto da semana passada foi lindo, mas o culto da semana passada ficou na semana passada, ficou na história. Quem entregou a vida para Jesus entregou, quem foi fortalecido foi.
Mas Deus tem algo para hoje. E quando nós ouvimos essa palavra, querido, ela gera em nós certos sentimentos, desejos. Neemias, no capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Irmãos, só pela palavra de Deus e pelo Santo Espírito que nós nos reunimos para jejuar. Por quê, irmão? Conheço algumas pessoas aí que falam assim: não, pastor, eu faço jejum intermitente, faço isso, faço aquilo outro. Eu fiz, experimenta fazer um jejum espiritual. Ah, pastor, eu passo 20 horas sem comer nada. Beleza, vaso. Agora começa a passar 20 horas sem botar nada na tua boca, orando e apresentando os teus pecados, a tua família, a tua igreja, para você ver se é diferente ou não é. Uma coisa, querido, não tem nada a ver com a outra. Nós estamos em luta espiritual. E aquele povo, ao ouvir a palavra de Deus, eles se reúnem para jejuar. Eles se reúnem, irmãos, clamando arrependimento. Irmãos, essa palavra gera em nós arrependimento. Os muros já haviam sido reconstruídos. Os portões, Neemias já havia colocado lá os serviços, mas havia algo que estava faltando, irmão. O trabalho de Neemias era muito mais do que uma reconstrução, uma estrutura física. Tinha que acontecer um reavivamento espiritual. Tinha que acontecer um reavivamento espiritual. E aqui nessa igreja tem irmãos de diversas faixas etárias. E quando eu converso com alguns irmãos de um tempo mais antigo, os irmãos mais experientes, eles dizem assim: pastor, na década de 90, a igreja do Senhor Jesus passou por grande avivamento espiritual, onde o ministério do louvor, ele dava uma nota, e quando ele dava uma nota, o Espírito Santo, ele tomava uma conta, mudava todo o ambiente, né? Eu estava me lembrando desse período, meus tios me levavam para a igreja metodista, lá em Afogados, e naquele momento, irmãos, eu me lembro dos momentos de louvores, quando eu estava lá, e era um momento sobrenatural, um momento lindo. Me lembro de algumas canções, e aquilo que me perdurou durante certo momento, quando meus pais desejavam me levar para outra religião, e falavam assim: não, isso não é certo, existe um único Deus, justo e verdadeiro, nós não adoramos a imagem. Irmãos, eu me lembro dessa fase. Mas o povo, eu falo agora a nós, começamos a colocar algumas coisas no lugar de Deus. E a mesma coisa foi aquele povo de Israel. Eles se afastaram do Senhor, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. E o que acontece, igreja? Eles, ao ouvir essa palavra, eles se reuniram para jejuarem numa assembleia solene, para juntos jejuarem. E fizeram o que, irmãos? Colocaram veste de pano e traziam terra sobre as suas cabeças. Pastor, o que é isso? Quando, irmãos, o judeu, ele se colocava veste de pano, e ele tinha essa atitude, ele estava mostrando para o povo que eles estavam em profundo contritamento de coração. Eles estavam buscando o arrependimento, porque essa palavra, queridos, ela gera isso dentro de nós. Essa palavra, ela gera isso dentro de nós, um arrependimento profundo e verdadeiro. Essa palavra gera de nós, irmãos, uma indignação santa pelas nossas atitudes erradas, pelas nossas posturas erradas, pelas palavras erradas, pelo aquilo que nós falamos erradamente. Amém ou não amém, gente? Vocês estão aqui nessa noite? Então esse povo se reuniu para isso. Abra comigo aí, por favor, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Vamos lá juntos. Você vai ver o que Deus espera de nós. 2 Crônicas 7,14. Veja aí comigo. Vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
os meus olhos estarão abertos aos meus ouvidos. Meus irmãos, Deus está querendo que o seu povo se arrependa das suas atitudes erradas. A palavra do Senhor, ela está, irmão, nos redirecionando, como o GPS, que nós pegamos o caminho errado e ele diz assim, olha, aponta para o caminho correto. E o povo, irmãos, voltando para o texto, em Neemias capítulo 9, o povo se reuniu para mais uma vez, para jejuar e para se arrepender. Irmãos, jejum e arrependimento são marcas que um avivamento está prestes para acontecer. Quantos acreditam nisso? Jejum e arrependimento são marcas de um cristão que está disposto a negar a si mesmo. Marcas de um cristão que está disposto a viver para o Senhor. Irmãos, é impossível viver este avivamento sem arrependimento. É impossível viver um avivamento sem arrependimento de postura. É impossível viver um avivamento sem se arrepender daquilo que nós falamos, daquilo que um dia nós vivemos. Isso pode ser, irmãos, com Jesus, quando nós estamos, confessamos a Ele já como único e suficiente Salvador. Isso pode ser também, irmãos, lá atrás. Irmãos, é necessário isso. É necessário tomar essa atitude. Ouvir a palavra de Deus, ela gera também arrependimento. Agora a gente vai avançar, a gente vai para o Neemias capítulo 9, versículo 2. E esse segundo ponto é: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, diga assim: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aí você vai fazer cara de profeta agora, bem simpático, e vai dizer assim: você quer ser amigo de quem? De quem você vai querer ser amigo? Eu quero ser amigo de Deus, amém ou não amém, igreja? Eu quero ser daqueles que quando Deus chamar assim, meu amigo, eu quero ser amigo de Deus. A amizade com o mundo gera inimizade com Deus. Olha só a postura deles, irmão, daquele povo. Deixa a tua Bíblia aberta aí, vamos meditar na palavra. Neemias capítulo 9, versículo 2 vai dizer assim: os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Pasme, não é que Deus está repudiando as outras nações, não é isso, porque na nação de Israel havia estrangeiros. Mas o que Deus está dizendo na sua santa palavra é que Ele está dizendo que as práticas daquele povo faziam com que o povo de Deus se afastasse da presença deles. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, irmãos, não tem problema nenhum nós estarmos no mundo pregando o Evangelho, dizendo, como já foi anunciado aqui, que nós somos sal e luz dessa terra. O problema é, irmãos, nós queremos andar conforme o mundo. O problema é, irmãos, é o crente, é o filho de Deus, ele se arrumar, se amigar, se amancebar com as coisas do mundo. Foi criado o tempo inteiro na igreja, sabe que luz e trevas não se misturam, e ele vai arrumar o abençoado, abençoada lá no mundo. Ah, pastor, ele é cristão, ele vai se converter, pastor. Aí vai chegar lá: pastor, ele é tão bonito, pastor, ele é tão lindo, pastor, olha só, ele malha lá comigo, pastor, ele me ajudou. Depois eu nem me chamo. Quem me conhece sabe que eu não vou deixar, mas por favor me ajuda. Está vendo, irmãos? O que o povo fez foi ouvir a palavra de Deus e voltar atrás nas suas atitudes. O que o povo de Deus fez: opa, eu estou errado, eu tenho que voltar lá e rever as minhas atitudes. Então o que eles fizeram foi o quê? Olha só, eles se afastaram, dizendo assim: olha só, vocês aqui não tem vez nenhuma não, tá? Aqui vocês não têm vez nenhuma. Olha só o que eles fizeram: puseram-se em pé
e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Confissão de pecado é necessário para o novo nascimento. Eu vou dizer para você, confissão de pecado é necessário para o novo nascimento. Confissão de pecado é necessário para andar em Cristo. Confissão de pecado é necessário para ter novidade de vida. Confissão de pecados é se libertar das amarras de Satanás. Confissão de pecados é libertador, irmãos. Pastor, e depois que tem a confissão de pecado, as duas partes, vai o pastor e a pastora chorar nos dois lugares, dizer assim: filhinho, filhinha, Jesus não põe vinho novo em odres velhos, Ele coloca tudo novo. Então abre o coração, se pede perdão, se confessa, né? Confessa o teu pecado e anda em novidade de vida. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Porque não adianta nada, irmão, nós temos uma estrutura linda, 15 ar-condicionados, 50 salas de ministério infantil, e o Satanás, o abençoado do inimigo de nossas vidas, querendo tomar vida aqui nesse lugar. Irmão, o evangelho é libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Deixa que Jesus faça a obra na tua vida. Ah, pastor, mas foi 5 anos atrás, tem que falar. É, filho, tem que falar. Tem que falar, não adianta. O momento Jesus vai preparar. Isso é para tudo, papais e filhos, casamento, irmão com irmão. Naquele dia lá, fulano, ó, fiz isso, me perdoa. E a gente vai andando em novidade de vida, isso é maravilhoso. Olha só, vai lá comigo agora para o Novo Testamento, para você ver que o Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova aliança. O mesmo Deus da antiga aliança que fez com aquele povo é o mesmo Deus da nova aliança. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4 vai dizer assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Agora você vai para a Bíblia de novo. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Vamos lá. Vai anotando. Essa Bíblia você comprou na Casa História novinha, ela vai descolando as folhas. Amém? Provérbios 28, 13 vai dizer assim: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Lá na sala de oração, antes da gente começar esse culto, Jesus usou até a irmã para falar esse versículo. Irmãos, Deus quer libertar o seu povo das artimanhas de Satanás. Mas o nosso problema é o que, irmão? Que nós ficamos, não, aquele povo quando viu que eles estavam errados pela pregação da palavra. Tem muito lugar, irmão, que não tem mais pregação da palavra não, é frase de efeito. É frase de efeito, frase de efeito, mais frase de efeito. E gera o que, irmão? Curtida no Instagram, transformação não gera. Gera curtida no Instagram, compartilhamento, mas transformação não gera. O que gera transformação é a palavra de Deus, como foi aqui falado e pregado naquele tempo. Olha só, irmãos, o terceiro ponto da nossa mensagem: ouvir a palavra nos leva a reconhecer quem nós somos. Irmãos, ouvir a palavra é poderoso. Neemias capítulo 9, verso 3 vai dizer assim: levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do seu Deus, e durante uma quarta parte do dia, durante a outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, o seu Deus. Irmãos, o culto estava durando aproximadamente 6 horas. Irmãos, em pé, o povo queria rasgar os seus corações.
O culto estava durando aproximadamente 6 horas. Eles estavam em pé, irmão, olha só, confessando pecado e adorando ao Senhor. O Deus que fez a ferida estava sarando a ferida. O Deus que estava lá, irmãos, preste atenção. No versículo 4, olha só, tem um monte de nome para quem quer ser mãe aqui nessa noite. Quem quer ser mãe? Amém? Tem um monte de nome para te sugerir aí, ó. Jesua, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Kenani. Tem um monte de filho aí para você colocar no teu filho. Um monte de indicação. Mas eles estavam lá, se puseram de pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Irmãos, eles estavam lá e clamaram, reconhecendo quem eles eram, reconhecendo, irmãos, essa palavra também gera em nós uma fé. Essa palavra gera em nós uma fé. Romanos 10:17 vai dizer: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu gostei dessa versão da NVT. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Essa palavra, ela reconhece quem nós somos e automaticamente ela gera fé em nossos corações para nós prosseguirmos. Agora você vai comigo lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. Você vai ver o que essa palavra faz. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vai dizer assim: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Irmãos, Paulo está dizendo que essa palavra que nós ouvimos, ela gera fé em nossos corações, e a fé para tudo, para salvação, para arrependimento. Essa palavra, irmãos, ela é poder de Deus. Essa palavra é o próprio Cristo, o verbo encarnado que habitou entre nós. Então essa palavra, ela tem poder para nos levar para o passado, as escolhas erradas, para nos trazer para o presente e para nos levar para o futuro cheio de esperança. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite, irmão? Então foi isso que aconteceu com aquele povo. Deus estava gerando um avivamento espiritual naquele lugar, para aquela geração. E eu creio, irmão, que da mesma forma Deus também está fazendo algo de poderoso nessa noite, aqui neste lugar. Amém, gente? Porque culto, irmãos, ele não é forte quando nós ficamos só dando glória a Deus e aleluia, não. O culto, ele é poderoso por causa da essência da palavra de Cristo. Olha só o que John Wesley escreve no seu diário. Diz assim: à noite eu fui relutantemente para uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos, cerca de quarto antes das 9. Enquanto ele estava descrevendo uma mudança que Deus estava trabalhando no meu coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Irmãos, um grande avivalista chamado John Wesley diz aqui que ele foi para um culto, mesmo sem vontade, e alguém estava lendo o prefácio que Lutero escreveu, a carta aos Romanos, e a palavra de Deus foi pregada, e houve uma conversão genuína dos maiores avivalistas da Inglaterra. Você está vendo aquilo, quão poderoso é a palavra de Deus? Você está vendo que a palavra de Deus, ela é tão poderosa para isso, ela é poderosa para gerar isso dentro de nós. Irmãos, era muito mais necessário do que apenas reconstruir as muralhas. E onde a gente entra, irmãos, agora num tema muito mais profundo agora da mensagem. Nós temos uma aliança com Deus. No versículo 7 de Neemias capítulo 9, vai dizer assim: Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão e os tiraste da terra de Ur dos caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. Achaste seu coração fiel diante de ti, como eles fizeram aliança, para dares a descendência dele a terra dos cananeus. Irmãos, essa aliança que hoje nós temos,
ela começou desde lá com Abraão. Essa aliança que hoje nós temos, a igreja tem, nós temos uma aliança, desde daquela primeira aliança feita com Abraão. Esse povo, a igreja do Senhor, nós temos uma aliança com Ele. Só que o que acontece, gente? Se tem um povo que é difícil, se chama eu e você, chamado igreja. Somos relutantes a obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Ficamos relutando aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E nesse momento, irmãos, o que é que nós vemos? Uma infidelidade do povo. Porque o que é que acontece, gente? Vamos voltar para o texto para você entender. O povo ouviu a palavra, o povo se arrependeu, jejuou, eles começaram a louvar a Deus, falando da grandiosidade de quem Deus era. Mas aqui nesse momento, irmãos, eles estavam também reconhecendo o pecado e a infidelidade dos seus pais e a deles também. Eles estavam reconhecendo, irmãos, as posturas erradas. Eles estavam reconhecendo tudo de errado. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, irmão? Eles estavam reconhecendo. Mas o que é que fica de estranho nisso? Porque se sou eu e você, se eu tenho uma aliança com você, meu querido, e eu quebro um lado, o que é que você faz? Pô, o Rodolfo, ele quebrou, cara. Eu não preciso mais cumprir a minha parte. Só que Deus é um Deus maravilhoso e fiel, que é um Deus que permanece fiel. Quantos estão entendendo isso aqui, meu povo? Vá lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 13. Vai dizer assim: mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mesmo nas minhas fraquezas e impossibilidades, o meu Deus e o seu Deus, Ele permanece fiel. Imagine se Ele fosse te abandonar no dia em que você falasse aquilo que não deveria falar. Por isso que nós temos uma aliança com Ele. Por isso que nós somos um povo aliançado, nós somos uma noiva do Senhor. E quem tem uma aliança com Deus em primeiro lugar, as demais alianças ou elas permanecem ou essas alianças elas vão embora. Quem tem aliança com Deus em primeiro lugar, ou essa aliança permanece ou elas vão embora. Irmãos, Deus é um Deus poderoso que permanece fiel. Deus é um Deus poderoso que permanece fiel na sua palavra. O profeta que se vendeu, que ele foi lá profetizar erradamente, Balaão, ele faz uma das maiores profecias que as igrejas neopentecostais e pentecostais falam. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Deus qual nós servimos, Ele não mente. O Deus qual nós que servimos, Ele não se arrepende, Ele não volta atrás. O Deus qual nós servimos, Ele permanece fiel. E pastor, qual é o propósito dessa palavra? Irmãos, é você saber que nós estamos trabalhando por algo muito maior. Nós estamos servindo aqui nesse lugar por algo muito maior. Nós estamos servindo aqui nessa casa por algo muito maior. Porque em primeiro lugar nós temos uma aliança com Ele, noiva. Porque em primeiro lugar nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque em primeiro lugar Ele nos resgatou dos nossos pecados e delitos. Nós temos uma aliança com Ele, e nas nossas fraquezas Ele não nos abandona. Nas nossas fraquezas Ele não nos abandona. E o povo estava lá, irmãos, vestido de pano de saco. O povo estava lá, irmãos, naquele lugar, com o coração quebrantado e contrito. O povo estava lá naquele lugar, irmãos, se arrependendo. E quantas das vezes nós vemos na casa do Senhor, ouvimos essa palavra e dizemos: essa palavra não é para mim.
não choramos mais. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não se apresenta diante da presença do Senhor? Ou você está tão no automático na tua vida, trabalho, faculdade, o que é que você tem que fazer? O que é que você está fazendo? Quanto tempo faz que você não se consagra? Quanto tempo faz que você não dobra os teus joelhos na presença do Senhor, se arrependendo pelas tuas atitudes? Quanto tempo faz que você não busca o Senhor verdadeiramente e as lágrimas não correm teus olhos? Ah, noiva, você tem uma aliança com o Senhor. Você tem uma aliança com Deus. Esse povo aqui tem uma aliança que eles estavam falando lá de Abraão. E qual é a aliança neotestamentária desse tempo para esse momento? É a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Ele ascendeu aos céus e disse que voltaria para buscar a sua noiva, a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos trabalhando, servindo nas nossas vidas diárias, ouvindo mensagens, colocando, essa mensagem é boa, aquela mensagem não é boa, aquele dia foi bom, aquele dia não foi bom, e parece que não gera nada de diferente de nossos corações. Viemos para a igreja, sentamos como espectadores, ficamos olhando, observando aquilo que está certo, aquilo que está errado. E eu digo mais, queridos, você que está aqui nos ouvindo, está sem igreja, eu te aconselho, eu te direciono a você procurar um lugar para você fazer parte dessa igreja, porque você é um povo aliançado e não existe membro desgarrado, não existe ovelha que não tenha pastor, não existe ovelha, irmãos, que faz o que quer. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Eu não faço o que eu quero, não, pastor, porque eu estou ali naquele lugar. É o crente mútuo igrejal, ele congrega onde ele quer. Uma semana eu estou na casa, outra semana eu estou não sei aonde, outra semana eu estou... Não, irmão, procura um lugar para você estar, procura um quartel para você fazer parte, procura um lugar. Ah, pastor, não gosto do senhor, você é muito jovem. Procura um pastor de cabeça branca, procura um pastor que você goste, procura uma igreja para você fazer parte, mas não fique sem igreja. Não fica sem igreja. Não fica sem igreja. Procura um lugar para você fazer parte, para uma família, para uma comunidade cristã, para você estar lá, porque o povo estava reunido. A gente viu na semana passada, como um só homem, ouvindo a palavra, fazendo parte. Ah, pastor, não quero me envolver mais, você sabe, né? Eu acho engraçado nos gabinetes. Pastor, quero me envolver mais não, tá? Estou vindo aqui porque minha mulher... porque os meninos gostaram da Casa Kids, gostei até da tua mensagem, pô, louvor, massa. Irmão, Deus está te chamando porque você tem uma aliança com Ele. Você tem uma aliança com Jesus. Você tem uma aliança com Jesus e muitas das vezes nós ficamos, irmãos, querendo tomar as nossas próprias decisões, mas não é isso que está na palavra de Deus. O povo estava reunido como uma única igreja, como um só povo, para se arrepender, para jejuar. Daqui a pouco você espera, daqui a pouco a gente tem mais jejum soltando aqui, mais jejum. Parece que quando o crente ele não está na peleja, ele está errado, né? Parece que quando o crente ele não está ali jejuando, orando e jejuando, tem algo que está errado, né? Quando ele não está ali, irmãos, aí o cerco, o cinto aperta, aí ele começa, pastor, ora por mim, aí dá o nome na oração de 2 horas da tarde, dá oração de madrugada, aí quando as coisas estão tudo bem, ele não ora, ele não jejua, ele não lê a palavra, ele não faz mais nada, porque ele se acha autossuficiente, porque ele acha que aquilo que ele viveu no outro lugar, ou alguém que magoou ele não precisa de mais nada, mas não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Você faz parte, irmão, de uma igreja. Não a igreja só do Nazareno a casa ou de qualquer outro lugar que você deva estar, mas você é um povo aliançado com Jesus, um povo aliançado com Ele. E a gente viu no versículo 32 que vai dizer assim: agora pois, ó Deus,
Nosso Deus grande, poderoso e temível, que guarda as alianças e a misericórdia. Irmãos, há um tempo atrás eu fui no velório do pastor Ricardo Marinho e eu vi a esposa dele de uma maneira chorando copiosamente. E uma das coisas que ela segurava era a aliança. Você perder alguém que você ama. Nós somos aliançados com Jesus. Nós somos aliançados com Jesus. E a esposa dele chorava quando colocou o pastor, né, e se enterrou ele, colocou no túmulo. Ela disse: irmão, que cena terrível, que momento terrível, que momento triste, irmãos. E a palavra de Deus está dizendo: olha só, o que guarda a aliança pela sua misericórdia. Irmãos, Deus em primeiro lugar, é Ele que zela por essa aliança. Ele que zela por essa aliança com a sua igreja. Ele que zela por essa aliança com o seu povo. Ele zela por essa aliança com o seu povo. Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor nos abandonar, como é que os povos saberão que nós somos o teu povo? Se Deus rompe essa aliança, irmãos, como é que o povo, como é que o mundo vai saber que nós somos igreja? E naquela época, a coluna de nuvem seguia aquele povo durante o dia, e à noite a coluna de fogo. Irmão, se Deus tirar a sua santa presença de nós, como é que vão saber que nós somos seu povo? Se Deus tirar a sua santa presença de nós, como é que vamos fazer? Não tem como, irmão. Não tem como, nós somos aliançados com Ele. E diferentemente, irmãos, daquele momento que eu falei para você do velório, o qual cada um de nós aí, sou casado com essa linda mulher, quero viver com ela até que a morte nos separe. Essa linda mulher, eu acho que pelo jeito que eu sou, Jesus vai me levar primeiro, porque pensa num cara elétrico que ele vai ali, não sei, ela calma, não sei, mas eu sou aliançado com ela até que a morte vos. E a aliança que Deus tem conosco é para toda a eternidade. A aliança que Deus tem comigo e contigo não é para esse tempo, não é apenas para esse momento físico, é para a eternidade. Ei, irmãos, é para a eternidade. O ladrão da cruz, quando morreu, ele disse: ainda hoje comigo estarás comigo no paraíso. A aliança que nós temos com o noivo da igreja, o dono da igreja, é uma aliança eterna. O que é que você está fazendo com essa aliança? Como é que você tem tratado o noivo? Como é que você tem vivido essa aliança, irmãos? Na infidelidade. Infidelidade, Tiago vai dizer: adúlteros. Tiago não brinca, ele chama a igreja de adúlteros. Sabe o que é adultério? É você se deitar e se relacionar com alguém que não é o seu cônjuge. E o que a igreja tem feito? Se deitado com manjares do mundo? Ou ela tem se debruçado aos pés do noivo, aos pés de Jesus Cristo, dizendo: eu não quero várias coisas, mas uma coisa eu buscarei, e eu vou buscar, é estar contigo. Uma coisa, nós somos uma igreja de uma só coisa, de buscar ao Senhor. Irmãos, e caminhando para o final, o 7º ponto vai dizer assim: a aliança está escrita em nossos corações. Preste atenção aí, coloque no último versículo, Neemias capítulo 9, versículo 38. Vai dizer assim: por causa de tudo isso, nós fizemos uma aliança fiel, por escrito.
Eu sei que hoje a gente está na era digital, mas sei que tem muitos que estão aí com as suas anotações. E se eu fosse você, eu anotava assim: hoje eu estou fazendo uma aliança por escrito com o meu Deus, que eu nunca mais vou me afastar dos caminhos dele e nunca mais vou adorar nenhum outro Deus. Eu não vou deixar que ninguém tome o lugar de Deus. Eu não vou deixar que o meu trabalho tome o lugar de Deus. Eu não vou deixar que o meu marido tome o lugar de Deus. Eu não vou deixar que o pastor tome o lugar de Deus. Eu não vou deixar que o ministério tome o lugar de Deus. Eu não vou deixar que nada tome o lugar de Deus. Eu não vou deixar que ninguém tome o lugar que é dele por direito, que é por causa dele. O povo fez uma aliança, irmãos, e eles fizeram um selo dela. Irmãos, o negócio foi tão sério que eles colocaram os nomes nessa aliança. Eles colocaram seus nomes nessa aliança. O povo estava aliançado com Deus, mais uma vez, ele estava renovando os votos com o noivo. Eles colocaram esse nome, fizeram lá. Irmãos, escreveram os nomes e eles anotaram: nunca mais nós vamos nos desviar da presença do Senhor. Nunca mais nós vamos nos ajuntar com os outros povos. Vocês estão entendendo isso aqui nessa noite também, gente? Então eles fizeram isso nessa aliança. Só que naquele tempo eles precisavam de papel. E para esse tempo, como é que é, pastor? Vai aí comigo, Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, 26 vai dizer assim: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês, e arrancarei de vós o coração de pedra, e abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Isso é uma promessa do Antigo Testamento que o Deus fez ao seu povo, para a sua igreja. Uma aliança depositada, escrita a lei do Senhor em nossos corações. Em nossos corações, Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Agora você vai comigo em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1:13 vai dizer assim: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, Ezequiel fez uma promessa que ele derramaria, nos daria um novo coração e colocaria, imprimiria as suas leis dentro desse coração. Efésios, Paulo escreve dizendo assim: olha só, vocês receberão um selo dessa aliança. E qual é esse selo? O Espírito Santo de Deus, que é a garantia da nossa salvação. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, em breve Ele virá. Quantos creem nisso, irmãos? Qual é a nossa garantia? É que você está escrito no rol da membresia da Igreja do Nazaré na Casa? É porque você é líder de ministério? É porque você é levita? É porque você trabalha na mídia? É o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Quem está aliançado com Deus aqui nessa noite? Nós somos um povo aliançado com Ele. Essa aliança aqui, ó, representa que eu sou o marido da Priscila, casado com ela há 17 anos. Representa que nós somos aliançados, marido e mulher. E a aliança, o selo que representa que nós somos igreja,
que é o selo da salvação, assim como estava aqui escrito. É a presença doce do Espírito Santo de Deus, a nova aliança que Deus fez conosco, comigo e contigo, igreja do Senhor. A nova aliança que o Senhor fez conosco lá na cruz do Calvário, que nós não precisávamos mais de sangue de animais, porque os bodes e carneiros não eram capazes de perdoar os nossos pecados, mas o Cordeiro perfeito, imaculado, que tira o pecado do mundo, ele habitou entre nós, e hoje nós estamos aliançados com esse Deus, através do sangue do Cordeiro, através da sua palavra que é. E por onde você for, Jesus vai ser contigo, aqui, em outro lugar, no teu trabalho, na tua casa. Eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida. Eis que eu estou no meio do meu povo. Ele disse que eu tenho as estrelas em minhas mãos e habito no meio dos candelabros. Ele passeia no meio da igreja. Ele tem um anjo da igreja em suas mãos. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono dessa aliança. É Ele que sustenta essa aliança, e Ele é a nossa garantia, o selo da nossa redenção. Por isso que eu e você, nós temos uma aliança. E quantos aqui são aliançados nessa noite? Então fecha os teus olhos, começa a declarar para Ele palavras de amor, começa a falar para Ele: Senhor, eu te amo, porque mesmo eu sendo infiel, o Senhor permanece fiel, mesmo nas minhas falhas, mesmo nos meus defeitos, o Senhor permanece fiel.